Há um consenso comum entre os estudiosos cristãos de que o arrebatamento da igreja é o próximo evento na linha do tempo profética de Deus. É uma das grandes esperanças da fé cristã que está envolto em mistério. É descrito como a bendita esperança. É o que os cristãos em todo o mundo aguardam ansiosamente. É o que eles estão antecipando e esperando. Eles anseiam por esse dia. Eles desejam por esse dia. Eles estão esperando. Estão esperando pelo dia em que verão o Senhor Jesus Cristo. O dia em que o verão em toda a sua glória. O dia em que o verão em toda a sua majestade. Eles estão esperando pelo dia em que serão levados. Enquanto estou pregando esta mensagem, seus corações estão clamando as palavras do penúltimo versículo da Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eles estão desesperados para estar com seu Senhor. Eles estão cansados deste mundo e de todas as suas dores e tristezas. Estão cansados da corrupção que há neste mundo e tudo o que desejam é passar a eternidade com seu Senhor e Salvador. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eles não estão apaixonados por este mundo. Eles estão apaixonados por Jesus e estão esperando pelo arrebatamento. Estão esperando por aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus Cristo romperá os céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos por milhões de cristãos. Milhões de cristãos norte-americanos, milhões de cristãos sul-americanos, milhões de cristãos africanos, milhões de cristãos asiáticos, milhões de cristãos europeus, milhões de cristãos da Oceania se levantarão e serão arrebatados. Milhões de cristãos brasileiros. Nunca, nem por um momento, acredite que você está sozinho. Deus é um Deus grande e Ele tem pessoas que o adoram e o adoram em todos os cantos da terra. Você tem irmãos e irmãs em Cristo em todo o mundo. Você tem irmãos e irmãs em Cristo neste mundo e nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos nos defender, apoiar uns aos outros e nos unir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Infelizmente, bilhões de pessoas na Terra perderão o arrebatamento. Infelizmente, bilhões de pessoas não serão levadas durante o arrebatamento e serão deixadas para trás porque rejeitaram Jesus Cristo. O arrebatamento será o evento mais repentino e chocante na história do tempo, e seus efeitos, sem dúvida, serão devastadores. Ele literalmente remodelará o mundo. Nada na história da humanidade terá o mesmo efeito que o arrebatamento. Qual será a reação da mídia ao arrebatamento? Como o mundo tentará explicar o desaparecimento repentino de milhões e milhões de pessoas? O que me surpreende, o que me choca e me surpreende é que ainda haverá pessoas que rejeitarão o Evangelho. Embora milhões de pessoas pareçam desaparecer da face da terra, ainda haverá pessoas que rejeitarão a validade da Bíblia. Os fatos estarão nus diante delas. O fato de que todas as pessoas que teriam desaparecido repentinamente tinham uma coisa em comum, e essa coisa em comum não era sua origem, etnia ou status social. A única coisa que todos tinham em comum é que eram todos discípulos de Jesus Cristo. Essa realidade estará diante delas, e as pessoas ainda rejeitarão o Evangelho. No entanto, haverá também aqueles que aceitarão o Evangelho porque seus entes queridos,
que eles costumavam ver como um pouco estranhos, terão sido arrebatados. Eles perceberão que estavam certos. Perceberão que minha mãe, que fielmente ia à igreja todos os fins de semana, estava certa. Perceberão que meu cunhado estranho, que sempre me falava sobre Jesus e o arrebatamento, estava certo. Eles perceberão que toda vez que sua mãe tentava levá-los à igreja, era simplesmente porque ela os amava. E eles abrirão a Bíblia e a lerão com uma nova curiosidade para descobrir o que acontecerá em seguida. As pessoas deixadas para trás após o arrebatamento pensarão no passado, em todas as oportunidades perdidas de encontrar Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Como os pais descrentes lidarão quando seus filhos crentes forem repentinamente arrebatados? Por toda a nação, por todo o mundo, não há dúvida de que haverá grande perplexidade. Um será levado e o outro será deixado. As pessoas incrédulas que têm seus entes queridos fora do país nunca mais receberão notícias deles. Chamadas telefônicas não serão respondidas. Mensagens não serão respondidas. Por toda a nação, por todo o mundo, não há dúvida de que o mundo ficará perplexo. Acredito que este será um dos eventos que permitirão que o anticristo ganhe mais poder e influência. O mundo, nesta fase, estará em busca de respostas quando o arrebatamento acontecer. O mundo estará em busca de respostas. E o anticristo virá com essas respostas para que todo o mundo seja governado por um homem. Será necessário que literalmente mude a terra para que isso aconteça. Será necessário algo que faça as pessoas questionarem sua própria realidade. Pense nisso. Olhe para todas as religiões do mundo. Não há como as pessoas abandonarem suas religiões para adorar um homem, a menos que algo do tamanho do arrebatamento aconteça. Não há como as nações concordarem em ser governadas por um homem, a menos que algo do tamanho do arrebatamento aconteça. Os santos deixarão tudo para trás e dirão adeus às coisas deste mundo, sem considerar as consequências para aqueles que ficarão para trás. Não haverá fechamento, não haverá tempo para despedidas, porque a palavra de Deus nos diz que esse evento acontecerá mais rápido do que um piscar de olhos. Imagine como as pessoas lidarão com o repentino desaparecimento de seus cônjuges após o arrebatamento. Considere a devastação emocional em que essas pessoas estarão. Um será levado e outro será deixado. Elas se lembrarão das vezes em que seus entes queridos falaram sobre o arrebatamento. Elas se lembrarão das vezes em que seus entes queridos falaram sobre o Senhor Jesus Cristo. Elas pensarão de volta e dirão que eles estavam certos o tempo todo. Eu não acreditava neles, mas eles estavam certos. Agora, quero que você pense nas pessoas que professam ser crentes, mas não são. Pense naqueles que têm uma forma de piedade, mas negam seu poder. Pense naqueles que têm uma mente cheia de conhecimento da palavra de Deus, mas um coração cheio de inferno. Pense naqueles que acreditam que são filhos de Deus, mas têm uma falsa certeza do céu. Imagine como eles se sentirão ao saber que a grande tribulação está prestes a começar. Pense naqueles que eram fariseus modernos, que passaram seus dias apontando o dedo para os outros, dizendo que eles não atendem ao padrão de Cristo, sem considerar o fato de que o arrebatamento será apenas para pecadores antiquados salvos pela graça de Deus. Tenho certeza de que o prédio da igreja, momentos após o arrebatamento, estará cheio de pessoas autossuficientes que se consideravam superiores aos outros, pessoas que achavam que eram boas o suficiente para serem arrebatadas por causa de seus próprios méritos. Apegue-se a Jesus. Jesus é a garantia da salvação
e não suas boas obras ou comportamento. Deus é um Deus misericordioso e Ele te ama. Sim, Ele te ama. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O atraso na vinda do Senhor não é resultado de falha ou fraqueza em cumprir o que Ele determinou. Deus não pode falhar. O que a maioria das pessoas chama de atraso na vinda do Senhor é, na verdade, um ato de misericórdia que Deus está estendendo aos pecadores. Deus não deseja que ninguém pereça. Ele está atrasando o retorno do Senhor Jesus Cristo para que os pecadores tenham a oportunidade de se arrepender. Não é da vontade de Deus que alguém vá para o inferno. Portanto, Ele está pacientemente esperando que todos se arrependam. Em nossa mente finita e compreensão limitada, percebemos a vinda do Senhor como um atraso. Mas, na realidade, não é um atraso de forma alguma. A vinda do Senhor Jesus Cristo acontecerá no tempo designado, de acordo com a cronologia de Deus. Qualquer atraso percebido de nossa perspectiva é devido à longanimidade de Deus. Pense sobre isso. Se o Senhor tivesse voltado há 10 ou talvez 20 anos, você acha que teria sido arrebatado nesse exato momento? Em todo o mundo, há pessoas que estão conhecendo a Cristo, que estão vindo ao Senhor. Esse é o coração do Pai. Deus tem o coração de um Pai amoroso. Seu coração não é como o nosso. Ele é um Deus de compaixão, um Deus que deseja que sua criação passe a eternidade com Ele.